Olá, eu sou Michel Alcoforado e esse é o É Tudo Culpa da Cultura, um podcast de um antropólogo com outros antropólogos para não antropólogos. Aqui você vai descobrir que seus hábitos, formas de pensar, preferências e até mesmo suas angústias são, de algum modo, culpa da cultura. Calma lá, eu te explico. A cultura nada mais é do que uma maçaroca de sentidos construída coletivamente, com força de te dar um lugar no mundo. É o que te permite viver junto dos outros. A gente inventa a cultura do mesmo modo que ela nos inventa. Nessa temporada, você vai descobrir como seus desejos, fantasias e práticas sexuais são fortemente guiados e moldados pelas forças culturais. Escuta, todas as vezes que você encosta o umbigo no umbigo de alguém, afunda a mandioca no bombril, afoga o ganso, molha o biscoito, senta a chibata ou faz um tchaca na buchaca, tem dedo da cultura aí. Mas se você não estiver fazendo nada disso, fica tranquilo, você já sabe. É tudo culpa da cultura. É tudo culpa da cultura, culpa da cultura. É tudo culpa da cultura, culpa da cultura. Luísa Hortelã, o que é o sexo? Que o sexo tem um certo perigo transgressor que é bom, né? Assim, porque no sexo também tem essa potência, eu acho, de transgredir essas mesmas regras. Tem um tanto de disciplina, mas tem um tanto de prática de liberdade, né? Do poder de desdobrar, reescrever, refazer essas regras. Mas se você souber esperar e dessa vez não se precipitar, na hora certa ele vem e surpreende, pois quem espera em Deus não se arrepende. Luísa é graduada em mestre em Antropologia Social pela Universidade de Campinas, a Unicamp. Em uma das suas incursões etnográficas pela Bacia Amazônica, ainda muito jovem, Luísa teve de enfrentar dezenas de pessoas tentando lhe convencer a aceitar Jesus. Foi quando ela se deu conta do intenso processo de transformação da nossa matriz religiosa, mas também entendeu o mundo de preconceitos sobre os evangélicos, né? Afinal, do ponto de vista dela, algumas coisas não faziam sentido. Se os evangélicos, sobretudo as evangélicas, pela visão do senso comum, são cordeirinhos, submissos, guiados pelos mandos e pelos desmandos dos pastores, como explicar que boa parte das fiéis são chefes de família, lideram a própria vida, empurram os filhos sozinhas para o mercado de trabalho, batalham para sair da precariedade e ascender economicamente? A essa altura, você já sabe, quando se dá esse descompasso entre visões de mundo, é um prato cheio para boa antropologia. Foi por conta disso que no final da graduação e do mestrado, Luísa caiu de cabeça nos grupos de promoção de pureza sexual. Isso mesmo, pureza sexual. Ela observou o crescimento de dezenas de pastores e pastoras preocupados com o impacto da revolução dos costumes nos modelos tradicionais de família e como é que isso estava implicando no aumento de divórcios, inclusive entre os evangélicos. Juntos, como um movimento, eles identificaram a causa do problema. Estava no namoro. Aqui se coloca um problema lógico, simples, mas importante. Se o pessoal não estava casando bem, é porque não estava escolhendo bem o namoradinho. E se não estava escolhendo bem o namoradinho, é porque estava mais preocupado com os hormônios, com tesão e com chupão, do que com os preceitos religiosos. Para resolver o problema, é fácil. Basta esperar. Esperar o casamento para transar. Pode parecer estranho para você aí, que é modernoso, progressista, de Pinheiros, Botafogo, ou qualquer outro bairro hipster espalhado pelo Brasil, mas ao longo do episódio, te garanto, vai rolar uma identificação. Afinal, quem aqui não foi dominado pelos desejos e pelos hormônios e no outro dia de manhã, quando acordou do lado do parceiro ou da parceira sexual, se arrependeu da escolha? Quem aqui não enfrentou um certo controle sobre a própria sexualidade quando estava no começo da adolescência ou na fase inicial da vida adulta? E, no final das contas, quem tem mais liberdade? É quem decide na contramão do mundo e bancar o próprio desejo de esperar ou quem vai de acordo com o movimento da maré, aproveitando as oportunidades? Quantas dúvidas, quantas questões, não tinha jeito, né? Tinha que dar em pesquisa e antropologia das boas. Mas, Luísa, como é que você caiu nesse negócio de antropologia, hein? Eu tenho brincado aqui que a gente ainda continua acreditando que as crianças, quando são perguntadas com 7 anos o que elas querem fazer da vida, elas não dizem que quero ser antropólogo. Porque seria desgosto demais para um pai ou para uma mãe. No teu caso, como é que você virou antropólogo? É interessante, né, isso, porque eu tô pensando agora, eu não sei se a minha mãe sabe exatamente o que eu faço, né? Ela sabe que eu fiz um mestrado e que hoje eu sou professor. Ela não sabe o que é um antropólogo. E quem sabe, hein? Só você, porque ouve o podcast. Benza a Deus.
Eu sempre fui de humana, trágico destino da criança que é inteligente, é interessada, é esforçada, porém ela é de humanas. E aí eu queria fazer história. Só que aí o meu irmão é 3 anos mais velho do que eu e ele foi lá e passou no vestibular em história na minha frente. Aí eu falei, pô, eu não vou fazer a mesma coisa que ele. Então eu não sabia o que era sociologia ou ciências sociais. Mas eu falei, olha, é um curso parecido com história, menos concorrido do que a história, vou tentar. E aí entrei, cheguei na Unicamp e eu acho que desde assim, dos primeiros semestres, me atraía muito na antropologia essa parada da gente estudar coisas que aparentemente são muito diferentes e muito distantes da gente, mas que estudando essas coisas a gente consegue desnaturalizar a nossa vida, sabe? Desnaturalizar o nosso cotidiano. E essa pra mim é uma mágica que a antropologia tem, né? De fazer a gente pensar o distante, mas aí de repente a gente percebe que nós somos próximos do distante e que aquilo que é familiar não necessariamente precisa ser desse jeito, que existem muitos outros mundos possíveis. Eu adorei quando você define a antropologia como essa ciência com essa capacidade de expandir, né, ou te colocar pelo menos em contato com esse mundo do outro. E, em geral, é nesse momento, durante o trabalho de campo, que a gente, apesar de ter lido a beça, né, antes, sobre como é que outros pesquisadores se colocaram em contato com o mundo dos outros, tem um momento ali no campo que a gente fala, meu Deus, eu tô virando antropólogo mesmo, né? Quando tu olha para a tua trajetória, como é que isso aconteceu? Eu acho que as pessoas não têm clareza, né, do que faz um antropólogo. Ninguém tem, né? Nem a gente, se pá, nem a gente tem. Isso. E aí, assim, pra mim tem uma questão difícil do trabalho de campo, porque eu sou uma pessoa muito tímida. Então, imagina uma pessoa tímida aparecer no meio de um lugar onde ela não conhece ninguém, sozinha, né, a princípio, e tentar estabelecer relações com as pessoas. Só que o lado bom de eu ter feito pesquisa em igrejas evangélicas é que os evangélicos são muito acolhedores. Então não teve nenhum culto, nenhum evento, nenhum momento em que eu fiquei sozinha. Porque você entrou lá, você é uma pessoa diferente, aparece um grupo. Oi, tudo bem? Você vem sempre aqui, né? Quem é você? O que você tá fazendo, né? E aí, obviamente, eu me apresentava, né, como antropóloga, sempre assim. E aí, a partir dali, as pessoas iam, né, me inserindo, me apresentando pessoas, me chamavam pra sentar junto. Na hora do culto, eu lia a Bíblia junto, né? Porque eu não tinha Bíblia. Então, alguém compartilhava a Bíblia comigo. E aí eu lembro, assim, teve 2 situações que eu me lembro. Uma delas foi na hora de uma oração, né, que o pastor chamou à frente os jovens que queriam aceitar Jesus, que nunca tinham conhecido Jesus, mas que queriam muito aceitar Jesus naquele momento. Quem aí já foi num culto evangélico sabe bem a importância de aceitar Jesus. Repara no verbo aceitar. É aceitar o chamado, aceitar o arrebatamento, aceitar ser tocado pela força divina. Depois que você aceita, não está resolvido não. É aí que começa o trabalho. Dá-se início seu processo de conversão e o início de uma nova vida. E aí eu fiquei no meu lugar, porque eu queria aceitar Jesus. Ah, E aí tem uma interlocutora e na hora da oração ela colocou a mão no meu ombro e falou: Lu, você quer que eu te acompanhe lá? Se você tiver com vergonha de ir, a gente pode ir junto. E aí eu não, acho que eu tô bem aqui, né, e tal. Ela, tá bom, mas se você quiser ir, você me fala, tá bom? E teve um outro momento, assim, que esse realmente mexeu muito comigo, assim, emocionalmente. Porque, assim, a gente trabalha muito na antropologia com essa ideia de distanciamento, né? E eu tava lá toda semana em cultos e palestras que falavam sobre inteligência emocional e relacionamentos e tal. Então, assim, é impossível dizer que aquilo também não mexia comigo, entende? Que aquilo não mudou a forma que eu pensava o meu relacionamento, que eu, enfim. E aí teve uma ocasião que foi um evento, acho que não era sobre o Dia dos Namorados, era próximo ao Dia dos Namorados e era temático sobre o amor, era um evento só de mulheres. E aí, na hora da oração, a moça com quem eu tava sentando do lado, né, que depois até me aproximei mais dela, ela não me conhecia, a gente tinha se conhecido assim ali naquela manhã. E aí, depois da oração, ela falou assim pra mim: olha, eu não conheço você, eu não sei pelo que você tá passando, mas eu queria te dizer que na hora da oração, Deus falou comigo pra eu te dar um abraço e pra eu dizer que não importa a dificuldade que você tá passando, você vai conseguir sair disso. Por mais que nós, guiados pelos parâmetros das ciências sociais, busquemos sempre o distanciamento, o mais bonito do trabalho de campo etnográfico é que a gente não trata a gente como moscas de laboratório. A gente trata a gente como gente. Isso implica
em buscar leis, regras, lógicas de pensamento, em buscar sempre a interpretação dos sentidos, mas é também se deixar afetar pelo trabalho de campo. Enfim, esse é um processo de participação ativa, quando a gente se coloca de verdade por dentro e dentro do grupo estudado, ao ponto de as fronteiras entre o eu e o outro e das diferenças entre as visões de mundo se dissolverem. Lindo isso, né? Se você não ficou com vontade de virar antropólogo até agora, hoje você vira, te prometo. Mas conta pra gente em detalhes, assim, como é que você caiu nesse tema da tua dissertação, que você vai desenvolver uma longa pesquisa com esses grupos evangélicos de jovens que podem ser resumidos numa coisa que é de conhecimento público, amplo, geral, que é esse grupo que escolhe esperar. Ou seja, é gente que mesmo diante do impulso dos hormônios, dos desejos, da necessidade de experimentação, ou mesmo de transgressão, que é típico dessa fase da juventude, em relação aos padrões impostos pela sociedade, pelos pais, eles dizem, olha, a gente vai ficar aqui com as nossas vontades guardadinhas dentro do coração, porque a gente quer esperar o momento do casamento para poder ter a nossa primeira relação sexual. Mas como é que você caiu nesse tema do escolher esperar? Tinha pesquisado o culto das princesas, da pastora Sarah Shiva. Esse sim, esse não tem como, gente. Esse é maravilhoso demais. Assim. Eu sei, vou falar para a audiência que é muito jovem, né? Nos anos 2000, existia um grupo chamado SNZ, formado pelas filhas da Baby do Brasil, Baby Consuelo, e elas, inclusive, fizeram a trilha sonora do Pokémon. Você quer ser um mestria? Pokémon! Ser de todos o melhor! Vamos lá! E depois uma delas se converteu, virou pastora, que é a Sarah Shiva, e ela fundou esse culto, que era o culto das princesas, que era o mesmo estilo do Escolhi Esperar, era também um culto de inteligência emocional, para ajudar as mulheres evangélicas solteiras a encontrarem o seu príncipe. E que também tinha, né, como pilar aí central a castidade, enfim, a abstinência sexual. E tinha uma coisa que é muito interessante, que está tanto no culto das princesas quanto no Escolhi Esperar, que é uma contraposição entre aqueles que estão dentro do universo religioso e pensando e problematizando as suas próprias sexualidades, né, a partir desse vocabulário imposto pela religião, quem está no mundo. No caso do culto das princesas, você faz uma contraposição, que não é sua, é da Sarah Shiva, entre as princesas e as cachorretes, né? Como é que são esses dois grupos em relação a esse tema da sexualidade? Essa questão da cachorrete. São arquétipos, né, de feminilidade que a Sarah criou para exemplificar condutas femininas, né, modo de se conduzir, assim, e, obviamente, dentro desse esquema da inteligência emocional, as consequências que cada tipo de conduta traz. Então, quando a gente ouve, assim, a cachorrete, a gente pensa que cachorrete é a mina que vai no funk, né? Ai, a mina que usa o shortinho, não sei o quê, ou que pega geral. Na verdade, a cachorrete, ela é uma mulher desiludida amorosamente. Ela é a mulher que não se valoriza e que não se valoriza não só sexualmente. Tem uma questão da autoestima. Ela cede pros caras por não saber dizer não, por não ter amor próprio, por não, enfim, não se ver como uma joia de Deus, né? Porque as mulheres são vistas como joias da coroa de Deus. Não sou qualquer nota, né? Eu não sou qualquer coisa, eu sou uma joia da coroa de Deus, querido. Então, eu preciso me tratar como uma joia da coroa de Deus para que os outros me tratem como uma joia da coroa de Deus. Então, a princesa, por contraposição ao cachorrete, ela é a mulher que sabe o seu valor, se valoriza, se ama, tem autoestima. Então, ela sabe dizer não, ela vai conseguir esperar até o casamento para transar, vai conseguir, enfim, resistir à carência, ela vai lidar bem com a solidão dela, ela vai conseguir esperar. Não é apenas esperar para fazer sexo, a gente espera para transar. Não é isso, é esperar para encontrar o amor da sua vida, sabe? Realizar os planos de Deus, né? Realizar os planos de Deus. É esperar pelo amor mesmo. Mas, Luísa, os varões, os meninos, eles vivem essa experiência de outro modo, não é? Tem pouco varão nas igrejas. Varão e varoa é a maneira como os homens e as mulheres se referem uns aos outros, dentro da igreja. Varoa vulgar, eu não quero! Varoa que não respeita o líder, eu não quero! Varão que não serve na igreja, eu não quero! Varoa que escuta funk, eu não quero! Varão fofoqueiro, eu não quero! Varoa que não vem pro
chega a adolescência, muitos meninos se afastam, porque é quando esses padrões de moralidade do mundo e da igreja, eles ficam mais diferentes, né? Porque o que a sociedade está exigindo do menino adolescente? Que ele seja pegador, que ele comprove a virilidade dele, que ele tenha um grande número de parceiras. O que a igreja está exigindo desse menino? Que ele espere em Deus, né? Para a menina, é um pouco mais fácil porque a sociedade não vê com maus olhos o recato feminino. Mas a sociedade não vê com maus olhos a mulher que é virgem. Agora, o menino que é virgem, a sociedade vê com maus olhos, julga. Há sempre a suspeita de que esse menino é gay. Não é que ele é crente, ele é gay, ele só tá se escondendo na igreja, sabe? Então fica muito difícil para os meninos. E aí os meninos tendem a se desviar, a sair, passar por processos de afastamento, né? E aí as meninas ficam. E isso faz com que o número de jovens mulheres seja muito maior do que o de homens. Para além disso, tem também a questão das convenções que são colocadas na hora da paquera. Porque na maioria das igrejas, o que se recomenda é que as mulheres não sejam muito ativas, assim. As mulheres não chegam nos caras. Elas flertam, elas jogam verde, elas vão mais arrumadas, elas vão em outras igrejas para tentar conhecer rapazes, mas elas não podem tomar iniciativa. Ao mesmo tempo, se espera dos rapazes que eles sejam super conquistadores. Só que eles são uns adolescentes tímidos, sabe? Eles são meninos jovens, entendeu? Então a conta não fecha. E aí fica muito difícil para as mulheres. Mas o tempo vai passando. E como é que a idade começa a interferir nesse processo de solidão? Ou de ficar sozinho mesmo, sem um lugar dentro da igreja? Que à medida em que você vai envelhecendo, essa dificuldade vai se acentuando ainda mais e você vai ficando sem lugar naquele espaço, porque naquele espaço, no espaço da igreja, porque a igreja entende que ser jovem, o jovem, é a pessoa que ainda não casou. Não importa se ela tem 16 anos ou 30, se você não casou, você vai ser a tia do grupo de jovens. Ao mesmo tempo, no culto de mulheres, é uma programação da igreja para mulheres casadas, onde vai se discutir os temas do casamento, né, as relações conjugais, aqueles dilemas da mulher casada. Então, ela também não se via ali. É uma lógica social que é tão regida por esse ideal do casamento e da família, que quando você não se casa, você não é um adulto. Você não é tratado como um adulto. O casamento é um ritual de passagem para a adultez, né? E o sexo só pode ser feito no casamento? Então, jovens não transam, adultos transam. Se você não transa, você não é adulto, né? É isso. Porque o sexo, ele também tem consequências, né? Ele é pensado também como uma conexão espiritual. Ele produz alianças entre almas. Inclusive, no Eu Escolhi Esperar, sempre tinha, ao final, assim, dos cultos, uma oração para quebra de alianças espirituais e emocionais. Porque se entende que se você transou com muitas pessoas, enfim, se você transou antes do casamento, como um todo, você carrega uma bagagem emocional dessa pessoa com quem você se relacionou. Eu li um negócio que você falou também, que quando transa e rola lá dentro, lá o negócio, acontece o quê? 36 horas um dentro do outro. O espírito lá, a energia da outra pessoa fica dentro de você. 3 dias e 3 noites. Aí, no fio eterno, vocês ficam grudados ali, ó. Anos e anos e anos. Por causa de uma papapi, papapá. A conta fica pesada, hein? E aí era sempre um momento, assim, muito emocionante para as pessoas, esse momento da oração, da quebra de aliança. Mas quando é que surge, dentro do contexto brasileiro, esse movimento do Eu Escolhi Esperar, assim? Por que isso vira um assunto? Ou vira um tema de construção de saber em torno disso? Mais ou menos dos anos 90 para os anos 2000, você tem, de fato, uma tendência de desvinculação entre casamento e iniciação sexual, inclusive entre mulheres. Isso já era verdade para os homens, passa a ser verdade para as mulheres. Então, as mulheres não esperam mais o casamento para iniciar sua vida sexual. Porém, as mulheres ainda estabelecem uma vinculação entre iniciação sexual e amor romântico. Isso segue sendo uma norma, pelo menos até ali os anos 2000. Então, assim, eu quero dizer que existe uma preocupação social em torno disso. Quer a gente veja isso como exótico, quer a gente veja como antiquado. É algo que atrai a atenção das pessoas e gera controvérsia. Agora, a partir ali dos anos 2000, 2010,
O que a gente vê é algo que alguns sociólogos vão chamar de o surgimento de uma indústria de autoajuda evangélica, né? Uma indústria voltada mesmo a produzir pedagogias para a vida sentimental, sobre a necessidade de a igreja aprender a falar sobre sexo. Porque é um tema tabu, porque ninguém fala, a igreja vai ser repressora, não vai saber lidar. Quando a menina perde a virgindade, o que a gente vai fazer? Se a gente punir a menina, ela vai acabar se afastando. Ou a menina que namorou o filho do pastor, engravidou, ela não vai dar conta de ficar ali. Então, enfim, o menino que começa a namorar a menina de fora da igreja e se afasta porque começou a namorar alguém de fora. Então essas trajetórias, elas são muito comuns, assim. Então começa a haver uma preocupação de cuidar dessa área da vida sentimental para manter esses jovens dentro da igreja, em primeiro lugar, e em segundo lugar, para manter a questão da família, para manter a produção e reprodução de famílias estáveis e saudáveis. Porque outra coisa que eu ouvia muito em campo, e aí eu nunca consegui um dado estatístico sobre isso, assim, mas era algo sempre presente, assim, nas narrativas, era que os evangélicos precisam se preocupar com a família, porque o número de divórcios entre evangélicos está aumentando. Fantasma. É, o fantasma do divórcio e da dissolução das famílias. Mas conta pra gente, como é que faz pra resolver esse negócio? Educa pro namoro, porque o divórcio começa no namoro, o divórcio não começa no casamento. Então, uma ideia de que se você aprender a namorar dentro de um modelo de namoro cristão, se você conseguir ter inteligência emocional e você conseguir evitar que o sexo atrapalhe o desenvolvimento dessa inteligência emocional e o desenvolvimento desse namoro inteligente, você vai conseguir fazer uma boa escolha de parceiro ou parceira para o casamento. O jovem evangélico, ele não namora por namorar, ele namora com propósito. O namoro cristão é um namoro com propósito. Qual é o propósito? O casamento. Formação de uma família. Imagina um namoro em que desde o começo você está analisando a outra pessoa para perceber se essa pessoa vai ser um bom marido ou uma boa esposa, se ela vai ser uma boa mãe, se ela vai ser um bom pai. É muita pressão em cima de um namoro. Meu Deus, fulano só queria chegar lá e dar uns beijos, né? Sem beijar, tem que negociar com o outro, com quem você vai viver até morrer. Duro, hein? E aí a questão da abstinência sexual, né, ou melhor, da pureza sexual, ela é importante para garantir que essa inteligência emocional seja possível, para garantir essa racionalização, porque o sexo e as emoções atrapalham a razão, né, atrapalham essa capacidade de refletir, de pensar sobre o outro, né, mistura as coisas. A abstinência sexual, mais do que ser um pecado, né, acho que a gente vai falar mais sobre isso, ela é um passo importante na construção desse relacionamento extremamente racionalizado e saudável. Visto como saudável, né? E, Luísa, tem uma coisa que ficou muito claro para mim enquanto eu vou te ouvindo, fica muito claro enquanto eu vou te ouvindo, e ficou quando eu li também, que se a gente toma a religião como um sistema de crenças e práticas que, de certo modo, organizam o mundo dos fiéis, daqueles que acreditam na religião, me parece que na idade jovem, ou entre ali, né, os 15, 20 e poucos anos, que é o momento que as pessoas estão namorando, querendo namorar, esse descompasso fica maior, né? Parece que as práticas corpóreas começam a gritar e estabelecer quase um conjunto de dúvidas a essas crenças. E aí a pedagogia, essa pedagogia emocional inventada por esses pastores, né, e pelo movimento Escolher Esperar, vai meio que tentar reorganizar isso. E eles têm algumas tecnologias de controle, né? Ou tecnologias de organização desse movimento. Eu queria que a gente começasse pela que mais me chamou a atenção, que é o fazer a corte. O que é fazer a corte? Fazer a corte é você ter um namoro onde não existe nenhum tipo de intimidade sexual, que inclui beijos. Uhum. Então, a corte é um namoro que quem olha de fora vai dizer, é uma amizade. Porque a ideia dele é que o casal não se beija. Isso pode ser feito por um tempo determinado. 3 meses, né? 3 meses, 1 mês, até a gente receber a confirmação de Deus, de que esse namoro é da vontade de Deus. Ou ele pode ser feito realmente até o casamento. E eu tenho um casal de interlocutores que realmente só se beijou no altar. E isso por uma escolha
deles. Eles faziam questão de dizer isso o tempo todo. Isso aqui, a gente não foi aconselhado pelo pastor. Nós escolhemos fazer isso. Por que eles escolheram fazer isso? Porque os dois não eram mais virgens. E aí eles entendiam que, assim, todas as relações que eles tiveram antes eram relações sexualmente ativas. Então seria muito difícil eles conseguirem se manter nesse modelo de relação da espera, onde não há sexo, né? Até o casamento, se eles se beijassem. Um homem endemoniado, mal, perverso, pega a mulher, dá um chupão melhor da vida dela. Como que ela esquece aquele chupão depois disso? Aí vem um irmão da igreja, um homenzinho de Deus, crente, santo, o cara tá ralando, tá trabalhando, mas não sabe beijar igual aquele endemoniado que deu o chupão. Então o prazer, ele pode te aprisionar. A Sarah Shiva é uma grande defensora da corte. Inclusive, ela tem uma frase maravilhosa, que ela diz que beijo é igual forno. Liga em cima, esquenta embaixo. Então não pode beijar. Mas quais são os limites? Como é que ficou esse negócio de negociação dos limites? É uma questão que pra mim é muito interessante, sabe? Sempre me chamou atenção, assim, porque eu não posso transar no namoro, beleza. O que é que tá sendo entendido como relação sexual aqui? A relação de penetração, certo? Mas e o resto? O resto é uma grande área cinza. Todo o resto. E aí, o que é que vai definir, por exemplo, você abraça a pessoa, onde você coloca a mão? É pecado ou não é pecado? Pode ou não pode? Tal beijo pode, outro beijo não pode. Beijo de língua pode, beijo no pescoço pode, não sei. Quem é que vai definir isso? São as próprias pessoas. E eles vão entrar num ciclo de negociação, então? Esse casal da corte negociou os limites. Mas esses limites, eles vão sendo feitos e refeitos no dia a dia dos casais. Tem uma das interlocutoras, a Rita, que ela se casou virgem. O então namorado, hoje marido dela, não era mais virgem à época, e ela é de uma igreja muito tradicional, que é a Igreja Maranata. E a igreja dela tinha regras, tipo assim, não pode sair à noite, sozinhos os dois. Não pode andar junto de carro, os dois. O namorado não pode dar carona pro namorado, entendeu? Porque tá os dois no carro, não pode. E aí ela dizia, Luísa, mas isso, a igreja não tem como controlar isso. O máximo que vai acontecer é eles fazerem fofoca. O que pode e não pode. O que define é a voz de Deus. É literalmente Deus falando com você, tocando no seu coração. Então, assim... E é isso, se você se sentiu culpado, significa que aquilo não era adequado, não era pra, sabe? Não era pra ter sido feito, que aquilo feriu a pureza sexual. É um tipo de condução da sua sexualidade, da sua vida, que passa pela religião, mas onde a religião está sendo pensada não como uma regra que está sendo imposta pelo pastor, pela igreja, né? É uma religiosidade que não tem... Ela pode acontecer sem a mediação dessa autoridade religiosa, ela pode acontecer entre você e Deus. E isso abre espaço para coisas muito interessantes, para que as pessoas realmente negociem essas regras, né? Para que elas construam as regras, para que elas vejam quais regras fazem sentido no relacionamento delas, quais não fazem, que para elas é bom, o que não é. Então, eu penso a religião na pesquisa como uma instância de aprendizado para a vida emocional, assim. Então, a religião produz repertórios que esses indivíduos vão usar para se guiar. E não te chama a atenção essa valorização de um discurso quase medieval? Porque eu estou falando de princesas e de corte, de uma onipresença da religião, determinando, ou sim, metendo em territórios que eram territórios, talvez, que a gente não devia compartilhar com o pastor, ou com o padre, ou coisa do tipo, né? Eu acho que essa coisa da princesa e do príncipe não tá tanto num registro medieval. Eu acho que tem quase a ver mais com a princesa da Disney mesmo. No sentido de que, assim, é um modelo de feminilidade e de masculinidade, mas que são modelos que eu chamo de hiperromânticos, porque eles estão o tempo todo encenando um ultra amor romântico, entendeu? Não é um amor simplesmente romântico, não é só amor. É um amor de grandes gestos, é um amor, enfim, o cara vai na TV aberta, na hora do faro, fazer uma declaração para a esposa dele, ele ajoelha e canta a música que ele cantou quando ele pediu ela em namoro 20 anos atrás. Atenção, maestro, bota a música deles e agora você vai ver aquele comercial de desodorante, de absorvente que você vê na televisão, um correndo de cada lado.
E aí no final, eu quero uma declaração que tem que ser boa, porque a minha plateia que vai dizer, hein? Olha lá. Também é sobre produzir a ideia de um final feliz, né? A esperança de um final feliz para aquela menina que tá ali sozinha, esperando em Deus, um parceiro, né? E ela precisa acreditar em príncipes, entende? E ela precisa acreditar que ela é uma princesa dentro dessa lógica. Então, não é só sobre abstinência sexual, muito mais sobre como conduzir a sua vida sentimental, as suas emoções, dentro de uma receita de bolo da felicidade afetiva, né? Porque a ideia é que se você tiver inteligência emocional e pureza sexual, você vai conseguir. Você vai conseguir esse príncipe, você vai conseguir esse final feliz. Vai chegar, porque Deus Vai tá chegar. nos planos de Deus, né? E tem um negócio que é muito interessante, porque nessa zona cinzenta, é óbvio que tem ali, né, com clareza, de que a abstinência sexual ou a não penetração, o sexo tradicional, tá como a gente imagina, é algo que deve ser reservado só para depois do casamento. Mas essa zona cinzenta, os indivíduos, eles negociam entre eles, mas eles também contam com a ajuda de mentores, né? A mentoria é um aspecto importante no controle dessa organização dos sentimentos e das emoções para garantir você no território da espera. Como é que se dá essa mentoria na ajuda dos casais para resolverem o dilema de sustentar essa decisão? A igreja, ela é uma comunidade de pessoas que se veem frequentemente como uma grande família. Então, dentro dessa comunidade, existe muita relação de cuidado, de ajuda. Mas o cuidado e a ajuda também pode ser controle, também pode ser governo. E dentro da lógica do poder pastoral, o pastor cuida das suas ovelhas, mas as ovelhas cuidam umas das outras. E é aí que entra, por exemplo, a fofoca. A fofoca é um mecanismo, assim, dos mais importantes de regulação de conduta dentro das igrejas. A fofoca, ela implica também uma lógica de avaliação da reputação feminina. Então, a fofoca é uma dessas formas pelas quais a igreja cuida da sexualidade desses jovens. Eu sou fofoqueira. Eu gosto de fofoca, eu acho que fofoca edifica o ser. Mas eu quero fofoca, não quero fofoca mediana, não. Manda. Eu quero fofoca com limão. E a outra forma são os discipulados ou mentoreamentos, né? O que é um mentoreamento? Quando você entra na igreja, você passa a ser membro daquela comunidade, você vai escolher alguém que vai ser uma pessoa mais velha em idade, em tempo de igreja, que vai ser o seu mentor, vai ser uma espécie de aconselhador. Você vai desabafar com aquela pessoa sobre as suas dificuldades, o que tá difícil, aquela pessoa vai orar por você e tal. E depois de um tempo, quando você ganhar mais autoridade, você também vai ser mentor de outros jovens, de outras pessoas. E aí, isso acaba produzindo uma rede de pessoas, percebe? Essas Uma rede de controle, né? Exato, uma rede de cuidado. Porque há um cuidado, de fato, Claro, mas também uma rede de controle. E aí, no momento do namoro, quando você está namorando, tá em santidade, em pureza, tal, essa figura do mentor e da mentora se tornam muito importante. A mentora é aquela pessoa para quem você vai ligar todo sábado à noite depois de ver seu namorado. E aí, assim, se tem alguma coisa que você não contou pro seu mentor, então essa coisa não tá muito certa. Então, os mentores, eles também ajudam nessa regulação, assim, desses limites, né, das práticas sexuais. E o que eu acho legal é que, óbvio que tem esse cuidado de uns com os outros, né? E esse controle de uns com os outros, mas o mentor também, para continuar nessa posição, ele precisa impor um controle maior sobre si, né? Porque ele tem que ser exemplo, né? Então você tem controle sobre controles, né? E as ovelhas cuidam umas das outras. E essa questão das figuras de autoridade que precisam dar exemplo é muito forte. E existem outras formas de punição pública também dentro desse universo. Existe algo que as pessoas chamam de disciplinamento, que é você ser repreendido publicamente, assim, por uma má conduta pelo pastor. E aí eu discuto um pouco, então, as diferentes formas pelas quais as igrejas lidam com a sexualidade dos jovens solteiros, que passa por tudo isso, passa desde a fofoca, a avaliação da reputação pública, o disciplinamento. E aí, que diferença tem entre o que eu escolhi esperar estar propondo e isso, né? Todas essas outras práticas. Tem diferença? O quanto é diferente, o quanto não é?
Então a abstinência é para ajudar eles a terem saúde emocional. E não é só, eu tô aqui seguindo o dogma da igreja, porque alguém disse que a gente não pode transar e por isso a gente não vai transar. Exato. O movimento ele se estrutura em 2 pilares principais. Então, de um lado, pureza sexual, de outro lado, saúde emocional. E as duas se complementam. Porque é impossível você conseguir se manter puro se você não estiver emocionalmente saudável. E, ao mesmo tempo, se você se envolver sexualmente com as pessoas, se você não conseguir controlar seus próprios desejos, você não vai conseguir ter saúde emocional. Você vai cair em relações tóxicas, você vai cair em relações de dependência emocional, você não vai conseguir fazer essa avaliação racional do teu relacionamento, do teu parceiro, para saber se essa relação é uma relação saudável, se essa relação vale a pena. Você vai acabar caindo em ciladas emocionais. E aí tem uma frase assim do Nelson Júnior, que é o pastor fundador do Escolha Esperar, que ele vai dizer que a geração de jovens evangélicos hoje é uma geração de jovens doentes, de coração quebrado, de coração partido. E que essa questão emocional é que estaria afastando os jovens da igreja. Não é tanto a sexualidade, é a questão emocional. Então, os jovens precisam, principalmente as mulheres, porque as mulheres são vistas como emocionalmente mais frágeis, né? Os jovens precisam aprender a se amar. Os jovens precisam aprender a ter inteligência emocional, a fazer boas escolhas. Então, o movimento, ele não é sobre abstinência sexual. Ele é, acima de tudo, sobre ensinar as pessoas a ter inteligência emocional para que elas possam escolher. Então não é tanto sobre espera, é mais sobre escolha mesmo. Que é um valor fundamental dos nossos tempos, né? É um valor fundamental dos nossos tempos, porque hoje as pessoas acreditam que, sei lá, sua vida financeira, você vai resolver como? Escolhendo, fazendo boas escolhas. A educação financeira vai resolver o problema da pobreza. A educação sentimental para as pessoas fazerem boas escolhas vai resolver o problema da violência doméstica, vai resolver o problema das famílias, vai resolver todos os problemas, entendeu? Saber escolher vai resolver todos os problemas. A gente percebe que não é algo que se restringe ao religioso. São valores que estão circulando amplamente hoje. E o que o teu trabalho vai mostrar pra gente é que também não tem nada a ver com virgindade, né? Porque boa parte dos praticantes, ou dos seguidores, né? Ou dos atores envolvidos no Escolher Esperar, não são virgens. Não é sobre isso. É sobre pureza sexual. O que é essa categoria pureza sexual e como é que ela articula a vida dos fiéis em torno dela? Vamos pensar assim, se eles fizessem um movimento pela virgindade, 90% das pessoas que estão ali não poderiam estar. Ia estar vazio. E aí eles vão fazer o quê com, assim, todos os jovens e adultos evangélicos que não são virgens? Ou com as pessoas que, enfim, se converteram depois da adolescência, se converteram depois da infância, que não são mais virgens, porque não cresceram na igreja, por exemplo. Não é sobre virgindade, porque a virgindade é um estado, né? Você era, não é mais, é... A pureza é uma prática. A pureza é algo que você pratica no seu dia a dia. E aí você pode tanto praticar, depois decair, voltar a praticar. Olha que maravilha! É a mesma maneira como se lida com a academia, com o desenvolvimento de qualquer habilidade útil no mercado de trabalho. Essa é uma forma de pensar e ver o mundo dos nossos tempos. Tá pegando todo mundo. Não é muito diferente aí não, hein? Então, a pureza sexual, ela é uma ideia muito mais ampla do que a virgindade e do que a própria abstinência, na verdade. Porque a pureza, ela também inclui essas outras práticas que não o sexo com a penetração. Não adianta você dizer que casou virgem, mas você só guardou a sobremesa pro recreio. Tipo assim, todo o resto você fez. Assim, você só não fez o sexo com penetração. Isso não é pureza. Então, a pureza, ela consegue chegar nessas outras áreas. Inclusive na masturbação, né? Também. Inclusive na masturbação, na pornografia, não só nas práticas que se fazem em casal, né? Então, é algo muito mais amplo. Ao mesmo tempo, é algo que envolve muito mais um comprometimento do indivíduo em refletir sobre as próprias práticas, né? Em pensar, enfim, no que ele está fazendo e em como ele vai conduzir a própria sexualidade. Envolve a voz de Deus falando no teu coração, envolve a tua consciência pesada sobre o que você fez. Não é sobre não transar, é além disso, é sobre ter pureza.
Mas, Luísa, para a gente já ir caminhando para o final, uma coisa que eu adoro no teu trabalho e que você vê nesse movimento um reflexo de algo que está na sociedade como um todo também, que é a valorização da agência do indivíduo, né? Ao contrário, né, do que os estereótipos podem mostrar, de que esse cara está escondido atrás de um controle absurdo que não deixa ele transar, obriga ele a perseguir a virgindade, ou a pureza, ou a abstinência sexual, no dia a dia da prática desses grupos, eles estão achando que eles são agentes pra caramba, né? Que eles estão decidindo algo que nós, eu e você que estamos aqui do lado de fora, no mundo, não estamos decidindo, escolhendo. Como é que foi isso? Então, o movimento se chama Eu Escolhi Esperar. E aí eu fui tentar entender um pouco, então, qual o sentido dessa escolha. E aí o que parece, né, tanto nos discursos do movimento quanto dos seguidores, é, em primeiro lugar, uma ideia de que, assim, se você só segue a regra, na verdade, também não conta. Porque isso é religiosidade ou legalismo. Isso não é espiritualidade. Isso não é você ter uma ligação com Deus. Você precisa escolher, realmente. E aí, por que você escolhe? Não é só porque você tem medo do inferno, porque é pecado. É porque você entende que essa escolha vai te trazer boas consequências para a vida. Você entende que a partir dessa escolha você vai conseguir construir um relacionamento saudável, encontrar o amor, construir um casamento, construir uma família, né? Realizar ali esse sonho amoroso afetivo. Então, isso é uma escolha. Você entende os princípios, as consequências e você, então, escolhe. E tem mais uma outra provocação que o movimento Eu Escolhi Esperar coloca, que é sobre questionar o sentido do que a gente está chamando de liberdade sexual. Isso tem várias camadas, é uma coisa até, assim, politicamente delicada de ser discutida, eu acho. Mas o que eles colocam é, olha, nós, primeiro, estamos sendo alvo de estigmas sociais, de preconceito, pela nossa opção de esperar até o casamento, de nos guardarmos até o casamento. Então, vocês que estão falando aí, vocês, pessoas progressistas, movimento feminista, né, etc., vocês não estão defendendo tanto assim a liberdade, porque nós não estamos sendo respeitados na nossa liberdade de escolher esperar. E, em segundo lugar, essa questão da liberdade sexual, do que eles entendem como liberdade sexual, também tem relação com como eles veem a cultura de relacionamentos do mundo, entre aspas. Então, para eles, a sociedade hoje é uma sociedade de amores líquidos, de relacionamentos banais, fragilizados, que se sustentam só pelo sexo, né, que não tem conexão emocional, que não produzem vínculos estáveis, né, as pessoas não querem saber de nada sério, as pessoas querem prazer, né, as pessoas estão em uma busca hedonista, egoísta por prazer, e isso traria males sociais muito profundos, né? Então, por exemplo, a dissolução da família, né? Do modelo tradicional de família. E aí, para eles, essa liberdade sexual defendida pelos movimentos progressistas, ela não traria liberdade, ela traria sofrimento, solidão, pessoas emocionalmente machucadas, né, problemas de saúde mental, enquanto eles estariam pedindo a verdadeira liberdade, que é a liberdade de um indivíduo conseguir controlar o próprio corpo e conseguir resistir às pressões sociais para que ele inicie a vida sexual, enfim, exerça atividade sexual. Então, a liberdade ganha um outro sentido também. Não é uma liberdade do prazer, da busca por prazer, é uma liberdade de você contra os seus impulsos e as suas emoções. Luísa, eu queria te fazer uma provocação, porque o título da tua dissertação é Na Contramão do Mundo. E depois de eu ter essa aula contigo sobre os meandros do Escolhi Esperar, eu achei que eles estão mais conectados do que nunca ao mundo. Quem está na contramão, eles ou nós? Eu acho que estamos todos juntos, nadando no mesmo rio. Um rio caudaloso. Eu queria agradecer imensamente a você, Luísa. Eu amei ler teu trabalho, gostei mais ainda do nosso papo. E termino aqui com a sensação de que, na contramão ou conectados, estamos todos atravancados com os dilemas que os nossos tempos têm apresentado para a gente. Obrigado, hein? Obrigado imensamente, eu amei. Eba, obrigada, Michel. Eu adorei. Muito obrigada mesmo. Ó, se você curtiu nosso papo, segue a gente na tua plataforma preferida, aí de tocadores de podcast. Dá 5 estrelas e diz que tem um tesão danado na gente por aí, né?
Por favor, na gente e na antropologia, ok? Vocês sabem bem que coisa boa a gente não faz sozinho, a gente faz sempre muito bem acompanhado de uma trupe. A produção e a pesquisa desse episódio é de Fabiola Gomes. O roteiro e a apresentação estão na minha mão. A captação, a sonorização e a edição de áudio é da Voz Ativa Produções. A vinheta é do Estúdio Cavalo. Todas as artes que você vê por aqui nas redes sociais foram criadas por Diego Oliveira. E quem comanda os posts e a pós-produção nas plataformas é a Vanessa Vieira. Mas quem manda em todos nós, em mim, na Fabiola, na Voz Ativa, no Estúdio Cavalo, no Diego Oliveira e na Vanessa, é Carolina Pisa, que equilibra as peças, os cronos e as cabeças para a gente conseguir chegar até aqui.